Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa aula de ciências, certo? Onde hoje nós iremos trabalhar com temperatura e calor. Vocês irão aprender o conceito de temperatura e calor. Ao colocar um copo de água fervendo em um recipiente de vidro, a avó de Arthur levou um grande susto, pois o recipiente quebrou. Aí é o exemplo, né? Porque a avó de Arthur, ao colocar água fervendo em um copo de vidro, o copo quebrou, o recipiente. Você sabe por que isso aconteceu? Ao longo da nossa aula de hoje, vocês irão saber o porquê. Vamos compreender um pouco sobre temperatura e calor para respondermos essas indagações, certo? Temperatura e calor são conceitos fundamentais da termologia, que é a área que estuda os fenômenos associados ao calor, como a temperatura, propagação de calor, entre outros. Então, a área que estuda os fenômenos associados ao calor é o que? A termologia. Mas cuidado para não utilizar esses dois conceitos como sinônimos, pois são aspectos distintos, ou seja, calor e temperatura não são não são as mesmas coisas, certo? Eles são o quê? Distintos, são diferentes. A temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação das moléculas de uma determinada quantidade de matéria, ou seja, a temperatura serve para medir o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitada essa molécula estiver, maior será a sua temperatura. Quanto maior for o grau de agitação das moléculas, maior é a temperatura. O dispositivo utilizado para medir essa grandeza é o termômetro, certo? Para medir a temperatura, nós utilizamos o quê? O termômetro. Aqui nós temos, né? Eu coloquei aqui uma figura de um termômetro, que é um dispositivo utilizado para medir o quê? A temperatura. Agora eu vou conceituar calor. O calor, que também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em trânsito, à energia em movimento, certo? Nós chamamos de quê? De calor, que transfere de um corpo para o outro em razão das diferenças de temperatura. Dois corpos com temperaturas diferentes, ele vai ser o quê? As temperaturas irão passar de um corpo para o outro, certo? Essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que atinja o equilíbrio térmico, ou seja, quando a gente coloca dois corpos junto, a temperatura do corpo, que tem maior temperatura, vai passar para o quê? Para o de menor temperatura, para até que os dois corpos estejam o quê? Em equilíbrio térmico. Um exemplo é se eu pegar um objeto quente, certo? Um objeto de temperatura ambiente, só precisa estar em temperatura ambiente, e colocar na geladeira, certo? O que é que vai acontecer? Passará calor do objeto para o interior da geladeira. Vai passar o calor do objeto, que estava com temperatura ambiente, para o interior da geladeira. Outro exemplo é se eu pegar uma mamadeira quente, certo? E colocar na água fria. Se eu pegar a mamadeira quente e colocar dentro de uma bacia para esfriar, certo? O que é que vai acontecer? Haverá a passagem de calor da mamadeira para a água, até que os dois estejam com a mesma temperatura, onde aí acontece o quê? O equilíbrio térmico. Como eu falei, né? Essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que atinja o equilíbrio térmico. Bem, pessoal, a nossa aula de ciências
está terminando por aqui. Um abração para todos, certo? E até a próxima.